proteção e combate contra princípio de incêndio. Dentro dessa aula, vamos conhecer os agentes extintores, suas particularidades, as suas aplicações, para realmente sabermos conhecer cada um deles, para se caso seja necessário colocar em prática. Mas lembrando e reforçando, o nosso principal foco é sempre agir na prevenção, prevenir para que não venha a acontecer. E se caso vier a acontecer, saber utilizar os equipamentos preventivos. É válido lembrar que os extintores, os agentes extintores, são únicos e exclusivos para princípios de incêndio. Ou seja, quando o fogo está saindo do seu iniciar ali, tendo no seu princípio, pode ser utilizado. Mas quando realmente se tornou um incêndio, um agente extintor muitas vezes acaba não sendo eficiente pela sua capacidade de agente de extinção que tem interno dentro dele ali. Agentes extintores. Agentes extintores são aqueles elementos encontrados na natureza ou sintetizados pelo homem, capazes de extinguir um incêndio pela sua ação em um ou mais dos componentes do tetraedro do fogo. Já aparelhos extintores são equipamentos para utilização humana, que contém em seu interior um agente extintor, e é um método de extinção desse agente de forma a se combater princípios de incêndio. Vamos conhecer aqui algum deles. A sua facilidade de obtenção e de transporte em seu baixo custo fazem da água o agente extintor mais utilizado e conhecido. Sua indicação principal é para incêndios de classe A. Qual que é a classe A mesmo? Que nós conhecemos na aula anterior, combustíveis sólidos. E seu método principal de extinção das chamas é o resfriamento, ou seja, sua ação de retirada do calor da reação de combustão. A água também age secundariamente por abafamento, ou seja, de forma secundária. Então ele é aplicado e recomendado para a classe de incêndio A, ou seja, combustíveis sólidos. Características da água. Primeira, alta capacidade de absorção do calor. Para que a água evapore, é necessário que ela consuma o calor do ambiente. Por exemplo, ao elevar a temperatura de 1 litro de água, de 0 graus para 100 graus Celsius, serão consumidas 100 calorias. Segundo, elevado grau de expansão. Além da energia, ou seja, do calor que será absorvida do ambiente, o vapor da água ocupará cada vez mais o espaço no ambiente, tomando assim o lugar do compluente. Esclarecendo, para cada litro de água são produzidos 1.700 litros de vapor de água. E a terceira característica em relação à extinção com água: alta tensão superficial. A gota d'água nada mais é do que a capacidade de que as moléculas de água permaneçam juntas, devido à atração mútua. Levando-se em consideração esta atração, sabemos que, por causa dela, a água tem sua capacidade de penetração prejudicada. No entanto, ela se concentrará e escorrerá com mais fluidez quanto maior for a coesão entre as moléculas. Quarta característica em relação à água: condutibilidade elétrica. Da forma como é encontrada na natureza ou como sai em nossas torneiras e hidrantes, a água contém componentes que a tornarão condutoras de eletricidade. Por isso, deve ser considerado esse risco nos combates a incêndio que envolvam sua utilização, que a via de regra seja sempre utilizada em objetos que estejam desenergizados, ou seja, não aconselha em hipótese alguma. Conforme nós vimos na aula anterior, nós comentamos e mencionamos lá que a água, ela faz o quê? Ela também conduz a eletricidade. Outro item aqui, baixa viscosidade. A água escorre rapidamente nos locais onde é aplicada devido à sua baixa viscosidade, o que compromete sua capacidade de penetração nos corpos. O sexto item aqui, reage com alguns elementos. A água reage com alguns materiais, liberando gases inflamáveis, e por isso, nesse caso, é desaconselhado o seu uso. Exemplo desses materiais são o magnésio, o carbureto de cálcio, o sódio metálico e o lítio. Vamos ver agora em relação aos extintores de pó químicos. Vimos aqui até então em relação ao extintor de água. Vimos que eles só podem ser utilizados e é recomendado nos incêndios classe A, ou seja, combustíveis sólidos. Os extintores de pós
tem de diversas formas, de diversos formatos e diversas aplicações. Vamos conhecer aqui. Os pós químicos são basicamente classificados de acordo com as classes de incêndios que combatem e são destinados à utilização em incêndios de sólidos e líquidos. Os mais comuns ainda hoje em dia são os pós BC. O que significa isso, Lucas? Atende a classe de incêndio B e C. Qual que é a classe de incêndio B mesmo? Líquidos e inflamáveis. E atende também a classe de incêndio C. Qual que é a C? Qual que é ela? Lembrou aí, meu aluno? Combustíveis elétricos energizados, utilizados para combates de incêndio na classe B e C. No entanto, não é mais raro se encontrar os pós-ABCs, ou seja, indicado para a classe de incêndio A, para a classe de incêndio B e para a classe de incêndio C. Sendo ela, classe de incêndio A, os combustíveis sólidos, classe de incêndio B, os líquidos inflamáveis e a classe de incêndio C, os combustíveis elétricos energizados. Esses extintores que têm aplicabilidade na classe ABC é a base de fosfato de amônio. Ação extintora dos extintores de pó. Primeiro ponto e primordial ponto, abafamento. O pó ali não é um pó mágico, a sua finalidade é abafar. Nós vimos nessa aula que existem os agentes extintores naturais e os agentes extintores no qual nós transportamos. Um exemplo, como abafamento natural, podemos citar lá a terra, a areia. Nesse caso aqui, o extintor de pó, sendo ele da sua característica, a sua finalidade é abafar. E falando da quebra da reação em cadeia, quando eu estou abafando, eu estou retirando o oxigênio. Nós vimos agora ainda nessa aula o extintor de água. A sua reação na quebra da reação em cadeia é a retirada do calor. O abafamento, o calor das chamas, promoverá a decomposição térmica do pó, liberando dióxido de carbono e vapor da água, que ocuparão o lugar do congruente no ambiente, ou seja, ele vem e abafa. Finalidade, retirar o congruente, retirar o oxigênio, e o pó, ao abafar, ele vai ocupar esse espaço que ali estava congruente. Segundo, por resfriamento, para sua decomposição, o pó absorverá parte do calor liberado pela combustão. O resfriamento se indica quando o extintor tem a sua finalidade ABC. Terceiro, a quebra da reação em cadeia. Todos os agentes extintores, direta e indiretamente, ele está quebrando a reação em cadeia, ou seja, não deixando que o fogo propague, retirando um dos itens ali que eu preciso para ter o fogo. Dada como a principal prioridade extintora do pó químico, ocorre pela interferência que ele exerce na concentração de íons provenientes da reação em cadeia, presentes na combustão, diminuindo o poder de reação com o congruente e extinguindo as chamas, ou seja, retirando o uso dos itens, quebrando a reação em cadeia e assim extinguindo o fogo que temos ali. Quarto, proteção contra a irradiação do calor. A nuvem produzida pela aplicação do pó químico torna opaco o ambiente nas proximidades do incêndio e dificulta a irradiação do calor. Bom, aqui nós vimos os 4 itens que são da agente de ação extintoras dos extintores de pó. Primeiro, abafamento. Segundo, resfriamento. Terceiro, quebra da reação em cadeia. E o quarto, proteção contra a irradiação do calor. Dióxido de carbono, o CO2, um dos extintores também bastante utilizado, também conhecido como anidro de carbono e mais comumente como gás carbônico. Trata-se de um gás inerte inodoro, sem a cor e não condutor de eletricidade, que atua ocupando o espaço do congruente, ou seja, por abafamento. Uma de suas vantagens importantes é a de não deixar resíduos, por ser um gás que, portanto, vai se dissipar posteriormente. Nós vamos ver aqui ainda à frente, por hora nós estamos só conhecendo as características dos extintores, o extintor de gás carbônico. As suas aplicações estão diretamente nos incêndios classe C e classe B. Classe C, qual que é mesmo? Lembrou aí? Equipamentos elétricos energizados. E a classe B é os combustíveis que nós temos como os líquidos inflamáveis. A sua aplicação, ela se dá através também do abafamento. O gás carbônico ali tende a retirar o congruente que tem naquele ambiente e vindo abafando. Um outro extintor bastante utilizado também e recomendado, os extintores de espuma.
A utilização de uma espuma para combate a incêndio surgiu para satisfazer a necessidade de achar um método mais eficiente que a água para aplicação em focos ocorridos em líquidos inflamáveis, uma vez que ela é menos densa e, por isso, tem maior probabilidade de permanecer na superfície dos líquidos. A finalidade da espuma aqui também é sempre estar agindo em relação ao resfriamento, mas ela tem maior proporção em relação ao abafamento. Outra característica da espuma é sua expansividade, ou seja, ela começa a se expandir e ganhando maiores dimensões, resfriando e abafando. Para cada litro de mistura de água com a substância de espuma, serão produzidos tantos litros quanto for a taxa de expansão da LGE. Vamos ver aqui um exemplo. Classificação. Baixa expansão. A sua taxa de expansão vai até 20 vezes. Uma média expansão vai de 20 a 200 vezes. E as espumas com alta expansão, ela expande mais de 200 vezes. Ou seja, com isso ganhamos maiores proporções. E com isso também temos maiores características na hora do combate ao princípio ao incêndio. Extintores de incêndio. Os extintores de incêndio são equipamentos normalmente na forma de cilindros, que são utilizados para combate a princípios de incêndio, por conterem pequenas quantidades de agente extintor sob pressão. Além de todos os itens que nós vimos aqui, sendo ele água, sendo ele pó, os tipos de pós que temos, sendo ele CO2 ou sendo ele espuma, é de suma importância também conter ali a pressão suficiente para que o agente extintor saia e consiga estar fazendo o combate ao princípio ao incêndio. Os extintores de incêndio possuem as seguintes características, as suas vantagens. Primeiro ponto, eficácia. Se utilizado no princípio, se utilizado de forma correta, conforme nós estamos conhecendo aqui, vamos ver nas aulas teóricas e vamos enfatizar isso nas aulas práticas, é de alta eficácia. Ele é de sua portabilidade. Nós vimos na primeira aula lá que uma das nossas atribuições, sempre que tiver um chamado relacionado a combate a incêndio, a nossa atribuição é agir com pronta habilidade. E o extintor, eu sempre gosto de focar e falar para os meus alunos, ele é um extintor portátil, ou seja, se me chamaram que está tendo um princípio de incêndio lá na cozinha, no decorrer do meu trajeto eu vou me deparar com o extintor. E por ele ser portátil, cabe eu pegar ele e levar ele no meu trajeto. E ele também tem a sua mobilidade, ou seja, conforme nós estamos explicando aqui. Classificação. Varia de extintores para extintores. Já vimos aqui as classes de incêndio, as 5 classes de incêndio. Classe de incêndio A, AB, AC, AD e a classe de incêndio K. Cada extintor com a sua finalidade. Utilização dos aparelhos extintores. O pó para extinção de incêndio, quando utilizados na classe de incêndio A e C, deve ser aplicado de forma intermitente para que crie uma película sobre o material em chamas. Se for aplicado de forma contínua, formará uma nuvem, dificultando a deposição do pó. Quando utilizado na classe de incêndio B, deve ser aplicado em jato contínuo, para que haja a extinção do incêndio por abafamento. Já o do CO2, que nós vimos aqui nessa aula, deve ser utilizado de forma contínua, e o jato deve ser mantido por alguns momentos após a extinção. Isso porque o CO2 atua afastando o oxigênio do foco. É preciso evitar o reinício das chamas. Vale ressaltar, e nós vamos ter mais aulas aqui ainda falando dos extintores, que sempre que utilizado, deve ser descarregado até o fim, pois o extintor, quando teve seu princípio e foi utilizado, ele automaticamente deve passar por uma manutenção. Meu aluno, minha aluna, chegamos ao final dessa aula. Conhecemos os principais tipos de agentes extintores aqui ainda só na teoria. Vamos ter na próxima aula aulas teóricas demonstrativas com os exemplos de extintores. E vamos ter também as aulas práticas, utilizando os extintores em campo. É de suma importância você conhecer desses assuntos, para se caso realmente precisar utilizar, faça o trabalho com firmeza, transparência e, acima de tudo, exercendo a prevenção. Se dúvidas vierem a surgir, interaja diretamente comigo no chat. Eu estou à sua disposição. Essa videoaula fica à sua disposição também para assistir quantas vezes achar necessário. Eu agora estarei aguardando você na próxima aula. Até lá!